Gratidão, um pouquinho mais baixinho, gratidão. Ou por que eu não seguro? Você já deve ter sabido que eu tive uma paralisia de Bell e hoje essa mão cansa muito. Então eu estou poupando, vai ficando velho, vai ficando chato, né? Estou poupando a minha saúde. Livro de Provérbios, capítulo 14. Quero agradecer aos pastores dessa casa, pastores maravilhosos. Vocês têm o melhor pastor da cidade de Sorocaba. Viu aí, não falei? Nós somos... não, é bom, eles são bons mesmo. Quando eu crescer eu quero ser igual a eles. Carinhoso, carismático, acolhedor. Mas se eu não conseguir ser igual a eles, eu mudo de Sorocaba e fico imitando eles, né? Porque a Bíblia diz que é para a gente ser imitadores daqueles que a gente aprecia. Livro de Provérbios, capítulo 14. Eu quero ler 2 versículos em Provérbios. Eu estou de Bíblia nova, eu vou sofrer um pouquinho, mas está tudo certo. A Bíblia diz assim, ó, já achou lá para mim. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 31, o verso 25. No mesmo livro, capítulo 13 e o verso 25. A força, vou dar aqui o meu, tá? A força e a honra são os seus vestidos, e se alegra com o dia futuro. Podeis nos assentar. Eu estava projetando em oração para que chegasse logo esse dia. Estava gerando expectativas do céu para esse encontro maravilhoso que Deus Todo-Poderoso já tinha marcado na sua agenda. E quando eu comentava com Deus a respeito desse encontro, todas as vezes que eu falava com Deus, Deus me colocava esse livro de Provérbios. E quando Ele colocava esse livro de Provérbios, Ele colocava algumas mulheres que eu quero compartilhar com você nessa tarde. Não, eu não vou focar em uma história, porque eu encontrei diversos dilemas e questões, diversos posicionamentos. Eu encontrei até esse jeitão meu ansioso, eu encontrei aqui na Bíblia. E é sobre essas mulheres que eu quero falar. A primeira mulher que eu quero deixar registrado nessa tarde é a respeito de uma mulher chamada Joquebede, e o sobrenome Renúncia. Talvez você nessa tarde está renunciando a alguma coisa. Talvez você nessa tarde está sendo necessário abrir mão de alguma coisa. A Bíblia diz que quando Joquebede estava gerando, e gerar é bom, não só gerar no material, mas também gerar no pensamento e no coração. Joquebede, quando estava gerando Moisés, talvez você está gerando a sua loja, gerando o seu carro, gerando o seu casamento, gerando o seu emprego. Joquebede, enquanto estava gerando, chega uma notícia ruim em toda a nação. Toda aquela mulher que der a luz ao menino, ele será morto. Às vezes nós começamos a gerar algumas expectativas, e aí fala assim, eu vou abrir uma loja, chegou a pandemia. Eu vou comprar um carro, subiu o preço no mercado. E aí começa aquelas questões, querendo que nós desistimos de gerar aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Eu imagino a aflição dessa mulher, porque ela não tem a alegria, a satisfação como nós temos agora, em fazer um ultrassom e o médico dizer assim, é menina, ou é menino. Porque quando a gente sabe os resultados antes, tudo fica mais fácil. Joquebede não sabia o que ela estava gerando, mas enquanto ela estava gerando, ela estava se preparando para receber aquilo que Deus tinha projetado para a vida dela. A primeira palavra profética que eu quero liberar para você nessa tarde: enquanto você gera suas expectativas, se prepare para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. É que às vezes nós geramos e não nos preparamos para entender aquilo que Deus designou para nós, aquilo que Deus projetou para mim e projetou para você. Talvez o marido chegava, beijava a barriga de Joquebede, Miriam beijava, e Joquebede pensava assim, o que será que Deus projetou para a nossa casa? Quem sabe nessa tarde você veio nesse chá, e você veio buscar uma direção dizendo, o que será que Deus projetou para a minha casa? Você sabe, menina de saia lilás, olha aqui para mim. Desde a hora que eu cheguei aqui nessa casa, eu vi você ir e voltar, e Deus disse assim, diga para ela que é tempo de mudança.
E eu falei: Deus, como assim? Deus, você está gerando as expectativas do Senhor. E Deus está dizendo: eu estou contigo nessa gestação. Deus está dizendo: eu não vou deixar os teus negócios, os teus projetos frustrados, porque as notícias foi que ia ter que emprestar, que não ia dar certo. Mas Deus está dizendo: eu estou nesse negócio, eu estou nessa gestação. Fica tranquilo, chegou o tempo de mudança para a tua vida. Joquebede dá luz. E quando ela dá a luz a um menino. Interessante que Deus, ele é especialista em colocar a gente no aperto, né, pastor Quitério? A gente pensa que vai ficar fácil, e aí vem Deus e aperta a gente e fala: não, você vai dar luz, mas você vai dar luz ao contrário daquilo que você não queria. Você vai dar luz a um menino. E ela dá luz a Moisés. Admiro essa mulher pelo equilíbrio que ela teve, de durante 3 meses conseguir manter escondido um segredo. Você precisa aprender a guardar segredo. Às vezes nós perdemos, a maioria das bênçãos que nós perdemos na nossa vida é porque nós contamos antes de Deus concluir. A maioria das coisas que nós perdemos ao longo do caminho é porque nós ficamos gritando, dizendo assim: ai, Deus falou que vai fazer, olha, Deus não sei o que. E aí Deus fala assim: você não está preparado, porque você ainda não aprendeu a ser uma mulher confiável. Você precisa aprender a guardar segredo. Eu não estou nem falando de segredo da vida dos outros, estou falando de segredo da sua vida mesmo, daqueles projetos, daquelas promessas que Deus falou com você mesmo. Porque dos outros a gente não fala, porque quando começa a falar dos outros é porque a gente não é interessante mais, né? Então a gente não fala de outras pessoas, a gente fala só da gente. Ah não, se você está falando dos outros é porque você não é interessante, porque só fala dos outros quem não é interessante. Eu tenho tanta coisa minha para contar. Joquebede está lá escondendo o filho. Pense numa coisa: Joquebede já tinha Miriam, Joquebede já era mãe. Moisés não era o primeiro filho que Joquebede tinha. Quando Moisés chega, Joquebede já tinha experiência de como cuidar de uma criança. Deus está dizendo assim: você já venceu uma batalha, você tem experiência para vencer essa também. Ah não, essa não vai dar, Senhor, essa está complicado, porque o decreto é de morte, porque as notícias são ruins, é mentira de Satanás. Se você venceu na primeira, na segunda você já tem experiência. É por isso que quando vem a segunda prova, se você continuar memorando na segunda prova, é porque você não aprendeu na primeira. Porque a primeira é só para fazer nós termos experiência. Joquebede está lá cuidando do bebê numa boa, e até virou hino sensacional esse ano, né? Ô Joquebede, Moisés. E aí, esse hino é tão interessante que diz: já posso ouvir o choro do bebê. Tudo que Joquebede queria é que o bebê não chorasse. Joquebede está lá escondido, curtindo seu filho. E aí Deus pede para ela renunciar. Você está disposto a renunciar para que Deus escreva a sua história da forma que Ele quer? Você está disposto a abrir mão daquilo que você gerou em lágrimas? Não estou falando aquilo que você gerou chupando sorvete, não. Estou falando aquilo que você gerou em lágrima, que você gerou em dor, que foi necessário você muitas das vezes até se disfarçar que estava feliz, que estava tudo bem. Mas agora Deus fala assim: não, agora acabou o disfarce, eu quero que você renuncie. Joquebede falou: vou ter que renunciar, porque agora não dá para segurar mais, porque tem problema que não dá para esconder. Tem problema que a gente vai indo, vai levando, depois chega uma hora e fala: agora não dá. Joquebede falou: vou ter que abrir a mão. Joquebede estava tão segura em Deus que Deus dá uma estratégia para essa mulher. Faz um cesto e coloca no rio. Eu começo a imaginar a emoção, a dor, a angústia, os sintomas que essa mãe sentiu, porque quando veio o diagnóstico do meu filho é infarto, eu fiquei meio que anestesiada. Eu imagino essa mãe preparando o cesto. Só que do mesmo modo, Tati, quando veio a notícia infarto, eu lembrei você falando: Deus vai quebrar. E eu falei: Deus quebra, mas quebra devagar. E já achei estratégia no altar. Eu não esqueço de nada não do que Deus fala. Ei, não adianta você vir num chá como esse, Deus falar uma palavra maravilhosa com você ir embora e esquecer de tudo. Eu já vou indo embora dizendo:
o céu está se movimentando para ver eu vencer. Joquebede, com aquelas dores da alma, ela é convidada diante das circunstâncias da vida, não é porque ela quer. Tem circunstâncias da vida que nos obriga a abrir mão daquilo que nós queremos. Quanta coisa eu já quis e eu fui obrigado a abrir mão. Quantas coisas eu já sonhei, quantas coisas você já sonhou, quantas coisas você já gerou, que você vai dizer assim: por direito, pastora, é meu. E aí Deus fala: abre mão. Joquebede abre mão, coloca Moisés num cesto, coloca no rio. Se nós não conhecêssemos a história, nós íamos dizer: Joquebede lança o seu filho à sorte, lança Moisés no cesto. Eu creio que aquela mãe vira a costa. Eu creio que aquela mãe fala assim: não, eu não vou aguentar ter que abrir mão do meu sonho, do meu projeto. Porque, detalhe, naquela época, uma mulher quando gerava um filho, ela alcançava altas honras. Deus nunca vai tirar nada de você que não tenha valor. Não. Se Deus tirar uma coisa que não tem valor, não vai doer. Deus fala: eu vou tirar algo que tem valor, para que você possa sentir a dor a dor do amor que eu tenho por você. Deus não vai tirar, não. Joquebede coloca Moisés, aquele filho valoroso. Até então ela não coloca nem Moisés, até então ela coloca um menino, porque esse menino não tinha nome. Ela estava tão ocupada em fazer ele não chorar, em ficar em silêncio, em cuidar dele, que ela falou: eu não vou nem colocar nome. Tem coisa que Deus dá para nós, Ele fala: nem se apega, porque não vai ficar muito tempo com você. Aí não sei como, tal coisa, não sei o que, eu não consegui nem pôr nome. É Deus dizendo: nem se apega, porque só vai passar por você. É por isso que Deus ainda não te deu o nome. Joquebede põe aquele menino no cesto, vira, e talvez no coração dela ela diz: a sorte está lançada sobre a vida do meu filho. Miriam, uma menina esperta. Miriam deve ser um pouquinho de mim, um pouquinho de você. Ela está atenta, ela está observando. Como é bom ter Miriam perto da gente, que está atento, que está observando. Miriam é aquela que quando vê alguém precisando de uma água, ela já percebe: está com sede, já leva lá. Já percebe que precisa de um ventilador virando. Miriam é aquela pessoa atenta, né? Miriam está atenta. E quando Miriam vê que a filha de Faraó pega o menino. Quando a filha pega o menino, ela sabe que é uma das filhas das hebreias. Ela olha para aquele menino e aí ela dá um nome: Moisés, porque das muitas águas o tenho tirado. Oh, minha linda, Deus está te tirando das muitas águas. Redia Relide Sobia Dequece. Enquanto eu estou orando aqui, o meu Deus diz assim: diga a ela que eu estou tirando ela da água da aflição. Você tem olhado, eu acho que eu desmontei o microfone, tá bom? Os donos venham ver aqui. Você tem olhado e tem dito assim: Senhor, eu não aguento mais a minha aflição. As noites têm sido mal dormidas. O tempo tem sido tempo de angústia. E tu diz assim: Senhor, eu perdi o ânimo, eu perdi a força, eu perdi as expectativas. Se você pudesse, você iria embora, mas você diz assim: voltar para quê? Retornar para onde? E Deus está dizendo assim: eu estou tirando você das águas, das muitas aflições. Vai embora em paz, porque Deus está tirando você das muitas águas. Quando a mulher, vou ficar pertinho de você enquanto você arruma aí. Quando a filha de Faraó pega o bebê, vou segurar, porque vai que eu desmonto até terminar essa pregação. Sem fio? É por causa que está lá no negócio, não pode mudar agora. Eu te dou o meu. Mas está ali, ó. Olha, deixou. Quando aquele menino é pego pela filha de Faraó, dá para escutando. Quando aquela mulher pega aquele bebê, ela já dá nome. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa que é sua, e vem alguém e ainda pega e dá nome. Ai. A gente olha e fala: mas como assim? Era meu? E aí veio dizendo que é dela e dá nome, né? Mas a filha de Faraó, quando pega, a Miriam já está ali, ó, dizendo: eu sei quem pode ajudar você a criar esse bebê.
e vai parar na mão da mãe. O que é seu ninguém toma. O inimigo pode dar nome, o inimigo pode fazer registro, mas se é seu, vai ter que voltar para sua mão. Ô minha linda, levanta a mão para o alto, você que fica vermelha. O que é seu vai voltar para sua mão. Essa moça, devolve a ti, refaz. Deus está dizendo, já colocaram o nome, já saíram desfilando na sua frente, mas Deus está dizendo, o que é teu eu trago de volta e coloco na tua mão. Que surpresa maravilhosa Deus faz àquela mulher, aquela que abre mão. Quando você renuncia aquilo que é por direito seu, Deus não só dá e ainda dá maneira para você sustentar. Não, Joquebede era paga para cuidar daquilo que era dela. Não sei se você está entendendo. Talvez se ela não tivesse renunciado, ela ia ter que matar, ela ia ter que vender, ela ia ter que jogar fora. Mas aí Deus falou assim: não, renuncia, porque eu vou te dar de volta e ainda vou dar sustento para você criar. Glória a Deus. Se é para Jesus, aplaude dando glória, aplaude dando aleluia. Joquebede, o nome dela é renúncia. Diga: Senhor, me ensina a renunciar. Renúncia dói, mas hoje o Senhor pede: renuncia, porque eu quero te dar de volta. Mas eu não quero te dar de volta na miséria, eu não quero te dar de volta debaixo de calúnia, debaixo de vergonha. Eu quero te dar de volta debaixo de honra. Moisés cresce. Eu falo que Moisés é o tipo de pessoa precipitada, porque a pessoa precipitada não entende o lugar que Deus coloca e começa a agir com a própria mão. Moisés estava ali com a família de Faraó, pela ordem, pelo sistema. Quando fosse escolher do próximo Faraó, com certeza Moisés seria. Mas Moisés não entendeu o chamado. Você precisa entender o seu chamado. Você não vai precisar matar ninguém, não. Não, porque o meu chamado é eu que tenho que tomar conta daquela empresa, é eu que tenho que ser dono daquele bar. Não, você não precisa matar ninguém. É só você entender o seu chamado. Chegou momentos na minha vida que eu dizia assim: Deus, quando é que eu vou florescer? Porque nós vamos em tanto chá e Deus fala: você vai florescer, você vai florescer. Chegou momentos que eu disse assim para Deus: eu sou cactus. E aí Deus fez o favor de mostrar para mim um cactus com flor. Deus falou: cactus também floresce. Deus falou: eu vou mostrar para essa menina que quando eu falo que é para florescer, até no deserto dá flor. Joquebede, além de ter o dom de renúncia, ela tinha o dom da humildade, porque quando Moisés cresceu, ela devolveu Moisés para a filha de Faraó. Ela podia ter deixado com ela, dizendo: não, fui eu que criei, é meu, ele já está em segurança, já está homem, já está moço. Mas ela falou: não, eu vou lá devolver, eu vou cumprir com a minha palavra. Uma mulher sábia, ela cumpre com a sua palavra. Uma mulher sábia não tem duas palavras, não. Uma mulher sábia, ela cumpre com aquilo que ela fala. Nem que eu tenha que renunciar, nem que eu tenha que perder, nem que eu tenha que ficar para trás. Eu sou uma mulher sábia, eu vou cumprir com a minha palavra. Talvez você achou que ia sapatear hoje, mas Deus falou: vamos alinhar o negócio lá. Porque a gente só quer ganhar, só quer ter, só quer fazer, só quer fazer, não só quer trazer para si. Esquece que também é necessário ter alguns compromissos para viver os benefícios do nosso Deus. Aí eu fui lá em Ana, e eu falei: Deus, o que eu encontro de bom em Ana? Deus falou: observe Penina. Eu não sei se você já teve alguma Penina na sua vida. Penina é tudo aquilo que quer te empurrar para baixo. Penina é aquela que você fala assim: eu emagreci. Ela fala: eu não vi nada. Penina é aquela, você tira a carta, chega para ela, fala: tirei carta. Ela fala: e daí? Mas ela mesmo não tem, porque Penina é assim. Penina é invejosa. Penina quer empurrar para baixo. Penina quer mostrar seus defeitos. Penina não vê qualidade em Ana.
E interessante que Penina tinha muito mais, tirando o amor de Eucana, né? Penina tinha muito mais do que Ana. O invejoso, mesmo que ele tenha mais, ele sabe que o seu pouco com Deus é muito. Fica aí com medo, eu vou repetir: o invejoso, mesmo que ele tenha mais do que você, ele sabe que o seu pouco com Deus é muito. Eu não sei. Você pensa que o vizinho não observou que hoje você fez a unha? Eu fiz a minha hoje, ó. Deixa eu pôr aqui para mostrar, porque até ontem estava uma destruída. O invejoso, você pensa que o invejoso não viu que você foi fazer a unha hoje? Você pensa que o invejoso não viu que você fez escova? Ele só não falou, mas que ele viu, ele viu. O invejoso falou: sei lá, já vai a pastora Odete, toda no salto. O invejoso viu, ele também fez a unha, ele também fez o cabelo, mas a inveja, invejoso é assim. Penina, a alegria de Penina não era nem gerar, a alegria de Penina era lembrar que Ana era infértil. Tem pessoas que é assim, né? A alegria dela não é nem ganhar, nem estar na sua frente. A alegria é lembrar que você não tem, que você não conseguiu, que você não é. Penina cai para o chão hoje. O invejoso cai por terra hoje, porque no meio de toda a dor que Ana enfrentou, ela continuou buscando ao Senhor. No meio de toda a aflição que Ana encontrou, ela achou amor no seu marido, achou graça na presença de Deus. Que nessa tarde você encontre amor nas pessoas e graça na presença de Deus. Pastor, eu não tenho marido para me amar. Não tem problema, se ame você mesma. Porque se você não amar você não vai conseguir amar ninguém. Tem mulheres que estão se destruindo, porque de todos os amores não encontrou o melhor ainda, que é o amor próprio. O amor próprio é que nos faz colocar uma calça amarela dentro. Não é o amor próprio. A gente está chorando, está ruim. Fala: mas eu vou sofrer, mas vou linda. Eu vou na prova, mas eu me amo, eu vou chique. Para baixo o inimigo não vai me ver. Eu prendo o cabelo, eu faço uma escova, eu coloco uma roupa colorida, mas que eu chego lá brilhando, eu chego no nome de Jesus. É isso que Deus espera de você. Fica de pé um pouquinho, ó, daqui de onde eu estou. Para mim você está de blusa azul marinho ou preta. Você é bem clarinha. Isso. Fica de pé. Bem clarinha. Você é quase igual eu, meu amor. Você é. Só o cabelo que deixou diferente. Redeia soe. Rechobia desei. Elidefobia nesse. Enquanto eu estou pregando sobre Ana, o Espírito Santo de Deus está te abraçando nessa tarde. Relemando deixeia resobe a nirra. E Deus diz assim: diga a ela que há um cuidado específico sobre a vida dela. Alamaia choubi que sirra. O invejoso falou, o invejoso tentou fechar a porta, mas Deus está dizendo: eu estou à frente, garantindo a tua vitória. Redeba soube a terra súbia. Tu pensa que está lutando essa guerra sozinha, mas Deus está dizendo: eu já dei ordem aos meus anjos a teu respeito. Você não sai daqui frustrada, não sai daqui de cabeça baixa, porque eu já parei o invejoso, só para que o teu nome seja comentado, diz o Senhor dos Exércitos. Ana está no templo e ela não está adorando. A senhora pode ficar de pé um pouquinho? Não, aqui ó, eu acho que é mãe e filha até, não sei. Você olha que mexeu a cabecinha aqui. Rafael, dá uma cutucada nela para mim. Isso. Não, o menino já cutucou para mim. Relibiande shoui redei kenirra sobia deli refaz. Eu vejo Deus indo numa cidade longe por conta da tua oração. Releia chomaia que subnes. O Eterno diz assim: os teus olhos não veem, mas sou eu, Deus, que cuido dos teus.
Alamaia chobinícia. Tu diz assim: Senhor, mas está longe. Se eu estivesse perto, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. E Deus diz assim: está longe no corpo físico teu, mas o Espírito Santo de Deus está guardando. Descansa o teu coração, diz o Senhor. Deus está guardando os teus. Ana, ela está no templo, ela está triste, ela está deprimida, ela está cabisbaixa, ela está insegura, ela está ouvindo palavras de uma mulher que poderia ser amiga, uma mulher que está tirando toda a motivação de Ana, para Ana ir adorar. Mas mesmo sem motivação, Ana ia adorar. Ei, talvez você está esperando acontecer algo extraordinário para você dar glória. Você está esperando acontecer algo extraordinário para você dar aleluia. Talvez você está esperando assim: primeiro eu preciso resolver a minha vida sentimental, minha vida espiritual, meu casamento para me dar glória. Não, mesmo que você esteja frustrado nos teus sonhos, que Deus te dê força nessa tarde, para que você continue vindo no templo para adorar. Ana, aos olhos humanos, Ana não tinha motivo. Pensou todo dia, você sair na frente da sua casa, a segunda mulher do seu esposo, que na época, não vamos entrar em detalhe, que eu não vim pregar teologia, ele tinha lá ela, a segunda esposa, e a segunda esposa está lá, a pessoa ela sai, você não tem nada, e aquela sai com aquela renca de filho e dizer assim: Ana, estou com esse montinho aqui, ranhento, dá tudo ranhento, porque aqui é quente. Eu falo ranhento para os filhos de Penina, porque o invejoso não consegue dar nome às coisas. Penina estava tão ocupada em frustrar Ana, que ela esqueceu de dar nome para o filho. Nenhum teólogo consegue achar o nome de filho de Penina. Tem muita gente que está perdendo de viver as bênçãos de Deus, porque está preocupado em derrubar a bênção do outro. Você precisa se preocupar com você. Ontem eu cantei um hino bonito na igreja: cuida da sua casa, cuida da sua vida. Bonito sim, né? E às vezes fica tão preocupado com a casa dos outros, fica tão preocupado em falar dos outros, mas não era ele, mas não era aquilo aqui. Não, cuida da sua casa, cuida da sua vida, cuida da sua família. Dá nome para o seu cachorro, para o seu periquito, para o seu papagaio, dá nome para o seu carro, cuida das suas coisas. Penina estava ali tão preocupada em desfazer, em tirar os méritos de Ana, que Penina esqueceu de dar nome aos filhos dela. Então eu imagino Penina indo com aqueles ranhentinhos, com um barrigão, dizendo: Penina, Ana, estou grávida de novo. E Ana, tchom. Não se preocupe em chegar por primeiro, se preocupe em chegar. Porque melhor do que chegar em primeiro é não desistir. Não, eu quero chegar em primeiro. Não, chegar em primeiro não tem problema. O importante é eu chegar. O importante é eu viver a promessa. O importante é fazer parte do plano. Não importa se eu vou ser segunda, se eu vou ser terceira, mas eu não desisti, cheguei. Você não pode desistir, filha. O importante é você chegar. Ana estava indo assim, ali, cansada, fadigada, mas uma hora Deus olhou para ela. Uma hora Deus vai olhar para você. Tem uma menina de cabelo cacheado, um vestido, acho que é laranja e preto. Coloca a mão na sua cabeça assim. Coloca a mão assim, ó. Lá, ó, ela já está com a mão. É você mesmo, fica assim. Estampado, laranja e preto. Relibiando, rechidecóbia de sei, relidefóbia de ser. Eu vejo o Espírito Santo de Deus descendo com uma cura sobre a tua vida. Releia chobia naia soe. Ele diz: sou eu médico dos médicos. Já foi tantas promessas e tu diz: Senhor, eu ainda estou lutando. E Deus está dizendo: eu estou filtrando o teu sangue agora. Relemando desti ramácia. Sinta o milagre da parte de Deus chegando. Sinta a cura do Espírito Santo descendo sobre a tua vida. Ai, aqueles que disseram: mas Deus não fez a promessa. Deus diz: eu sou fiel para cumprir a minha promessa sobre a tua vida. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus pega a Penina de surpresa.
Deus vai pegar o seu inimigo de surpresa. Penina entra amargurada, triste, questionando, abatida no templo. Deus usa o profeta, por isso que é bom, a Bíblia diz, crede nos profetas. Por isso que é bom quando você pega uma profecia, acreditar, porque uma das especialidades do inimigo é roubar a palavra profética que sai do altar. Eu lembro que quando eu estava numa fase ruim, não, porque eu também já tive fase ruim. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Eu lembro que nas fases ruins da minha vida, Deus dizia para mim, eu vou te honrar. Eu era tão abusada, que eu dizia para Deus, como? Como? Eu olhava e eu via aquele maremoto caindo em cima da minha cabeça. Eu não tinha um fio de pipa para pegar. E eu falava, onde é que vai vir honra de Deus? Só se for morrer. Eu falava, vou morrer, vou subir, vou pisar em rua de ouro, em rua de cristal. Eu já comecei a profetizar minha morte, porque o único jeito, na minha visão de Deus me honrar, seria isso. E Deus disse assim, ô bobona, daqui a pouco, no dia 8 de outubro, você vai estar lá na igreja de Sorocaba com a pastora Odete contando de Ana. Vai ser tanta honra que você vai pregar aqui, vai pregar lá. Eu vou te abençoar de uma... Não, querido, não é porque você está chorando hoje que Deus ainda pode te honrar hoje. Deus pega a Penina de surpresa, não foi nem Ana. Sabe por que eu penso que é Penina? Porque eu não vejo Ana na Bíblia afrontando Penina. Porque quem está preocupado em gerar milagre não tem espírito de afronta. Ele só gera um milagre. Não está afrontando você porque não está gerando milagre. Não, meu carro, troquei de carro. Tá querendo afrontar? Precisou. Tem pessoas que ficam alegres quando vê a derrota de alguém e não consegue celebrar a vitória de alguém. Deus falou, eu vou pegar a Penina de jeito. Engravida a Ana. Eu imagino a hora que Ana sai de barrigão na porta, a cara de Penina. Como eu queria estar lá. Ainda bem que Deus fez isso para Ana, porque se Deus fizesse para algumas de nós hoje, a gente ia tirar selfie e dizer, partiu, estou grávida. Então Deus falou, não, eu vou fazer numa época que não tem a informática, que não tem, para que ela não venha. Não, sabe por que a gente perde? Porque a gente quer dar indireta, a gente quer tirar satisfação, a gente quer ir para frente. Não, querida, se Deus está fazendo com você, gera em silêncio em você. Gera em silêncio. Para com esse negócio de tirar foto dizendo, Deus fez para mim. Não. Mas também não fique tirando foto de derrota. Tire foto normal, viva normal a vida. Né? Não precisa tirar foto, estou sofrendo. Dá uma disfarçada, né? Dá uma, né? Tira. Nem que você chore bastante, depois você lava o rosto, faz uma maquiagem e fala, partiu o culto. Tira de novo a maquiagem, deita e dorme. Mas dá uma disfarçada. Não precisa ficar contando a sua história para todo mundo. Ana fica grávida. A gravidez de Ana faz um barulho espetacular, porque gera Samuel. Não precisa falar de Samuel não. Todo mundo conhece Samuel. O que Deus vai fazer para você vai ser extraordinário. Vai ser diferente de tudo e de todos. Vai ser com você. Só que para fazer com você, você precisa ter o perfil de Ana, sofrendo, chorando, continuando vindo para o templo. Pastora Quitéria, eu te amo. Eu vi um cordão umbilical sendo cortado. E aí eu sei do cordão umbilical. E aí eu falei para Deus, mas eu sei do cordão umbilical. Deus falou, mas é que você não sabe o que está por trás do cenário. É porque quando nós começamos a gerar, nós só temos a expectativa daquilo que nós estamos gerando, e esquecemos que vai ter que ter enxoval, que não é todo mundo que vai ficar feliz, que não é, que alguns vão compartilhar, mas tem alguns que vão rebeliar. E Deus falou assim, ela ficou tão triste, porque aquilo que ela esperava que fosse ficar lado a lado com ela, saiu fora. E Deus está dizendo assim, fui eu quem tirei, para que você fosse embora mais leve. Tu tens chorado,
e tem dito assim: Senhor, o que faço e como faço? E Deus está dizendo: os frutos que tu deixou aqui não vai se perder, é eu quem vou cuidar. Releia, Tchobia, Nessira. Eu vejo Deus levantando um grande exército de homens e mulheres aqui nessa cidade de Sorocaba, para que o seu fruto não perca. E Ele diz: a minha mão está indo diante de ti, vá em paz, diz o Senhor. Vá em paz. Agora eu quero falar um pouquinho de Maria. Maria é uma adoradora, uma mulher convicta em Cristo, uma mulher que adora Cristo com os seus bens, que adora Cristo com a sua fazenda, uma mulher que busca em todo tempo a integridade de adorar Jesus enquanto Jesus está aqui na terra. Maria é um exemplo para nós mulheres que chegamos aqui hoje, porque quando o céu olha para Maria, o céu já diz: bem-aventurada és tu, mulher. Eu comecei a imaginar os desafios que Maria teve na sua adolescência, solteira, engravidar, sem nunca ter conhecido um homem, mas ela se sujeitou a ser zombada, a ser acusada, ser criticada, para gerar Jesus Cristo. Eu entendo que todos aqueles que querem gerar algo grandes terão que passar por processos de dores grandes. Não, o que você está passando, está doendo, é porque o que Deus vai dar para você gerar é maior do que a sua dor. Tem uma menina de macacão, vestido azul, fica de pé, filha, lá no fundo, cabeluda, fica de pé. Você que olhou para trás mesmo. Relibiando, Relia, Tchobia, Dessira, Reli de faz. Quando Deus olha para ti, Ele olha o teu coração de adoradora. Relebaia, Tchobia, Dequira. E tem hora que tu diz assim: Senhor, eu sou tão fraca, parece que eu não tenho força de suportar as aflições do dia a dia. E o Eterno me trouxe aqui para dizer: tu és bem-aventurada, porque o que você tem suportado em silêncio, alguns não suportariam nem gritando. Os olhos de Deus estão focados sobre ti nessa tarde, e Ele está dizendo: eu estou te dando graça, eu estou te dando virtude, eu estou te dando unção para suportar as aflições do dia. Tem uma negra linda de cabelo cacheado, mãozinha, fica de pé. Fica de pé, lindona, aqui, ó. É ela mesma. Ela sabe que ela é linda, mas ela está com vergonha. Retobia sei, relibiode que se refoi. Os dias ruins passam, diz o Senhor. Relebai a chobia descia. Deus está dizendo: o dia das adversidades vão passar. Tu tem olhado e tem dito: Senhor, a dor do abandono, a dor do desprezo, a dor da calúnia, eu me sinto uma mulher fracassada. E Deus está dizendo: os dias ruins passam, descansa, porque sou eu Deus quem te guardo, sou eu Deus que estou te dando estrutura. A cada lágrima que tu tem derramado hoje, Deus diz assim: ela perdeu tudo, filha. E eu disse assim: Deus, e agora? E Deus diz assim: diga para ela que da mesma forma como eu te honrei, eu vou honrar ela também. Deus está curando sua ferida sentimental nessa tarde. Ele está dizendo: que ficou para trás, ficou. Olhe para frente, porque eu sou contigo. Eu vou te honrar na terra, diz o Senhor. Vai te honrar. Você fica de pé, moça linda que veio ajudar eu com o microfone. Novos contratos. Eu falei: Deus, como isso? Tem coisa boa chegando para dentro da tua casa. Deus diz assim: traz a memória dela que eu sou dono do ouro e da prata. Relibiande que subia descia. Eu vou te surpreender ainda esse ano. Tu diz: Senhor, mas está terminando o ano. E Deus está dizendo: ainda esse ano eu vou te surpreender com novos contratos. Vem chegando prosperidade sobre a tua casa, diz o Senhor. Pastor Odete, fica de pé, querida. Eu subi aqui no altar com uma dor, chamado dor de preocupação.
Eu não tenho esse negócio de vou desviar. Para onde? Esse negócio aí não. Mas eu subi com uma dor no altar. E Deus falou para mim assim: a mesma dor que você tem como mãe, ela também tem. Relibiolde, relidefobia descer. Deus está dizendo assim: olha a multidão de filhos que eu te dei. Relebaia chomi recir. Deus está me levando lá atrás. Ainda a senhora jovem, Deus diz assim: ela sofreu uma perda na sua mocidade. Ela mandou que refácia. E aí os diagnósticos dos médicos disseram assim: ó, não vai conseguir, não vai dar certo. E aí tu gerou. E Deus falou assim: tu será mãe de multidão, e tu não entendia. E Deus falou assim: eu não estou cumprindo a promessa. E Deus está dizendo assim: desta casa vai começar a sair ramos agora. Chegou o tempo de estender aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Alamando de refácia. Ah, se todos pudessem ver o que Deus vê em ti. Deus está vendo uma mulher submissa a Ele. Eu olho e falo: é uma mulher elegante, é uma mulher chique. Deus fala: ela é tão humilde, filha. Ela se derrama no meu altar, porque ela é totalmente dependente de mim. Eu vejo Deus mexendo num carro. Deus disse assim: Deus, carro. Deus falou assim: não. Ele mexendo num filho que está desesperado. Deus está dizendo: eu estou pondo um cordão no nariz. Eu estou puxando para perto. E tu vai dar testemunho que o carro pode estar andando acelerado, mas quando Jesus entra, Ele segura o carro e traz para perto. Deus está mexendo na sua casa. Tati, eu tenho uma dificuldade voltar. Ei, como eu não gosto de voltar. Quando Deus fala para mim: vou te levar, eu vou. E Deus fala: agora volta. Eu falo: então por que trouxe? Porque não é fácil. Eu não tenho espírito dos judeus. Os judeus que gostavam de montar cabana, nômades. Eu gosto de ficar em casa. Sou caseira. Vai mudar de novo. Pode começar a preparar a mala. Vai embora. Pode chorar assim. Vai embora de novo. Não, e Deus falou assim: agora que ela está confortável, dizendo: eu achei que não ia. Deus falou: vai embora de novo. Tem um processo nisso. E Deus diz assim: eu não faço nada pela metade, eu vou terminar essa obra. Não, porque na verdade tu disse assim: Deus, mas foi o Senhor que nos levou, e por que tivemos que voltar? E Deus falou assim: só para me mostrar que eu sou um Deus que faço da forma que eu quero. Vai embora de novo. Ei, eu tenho alguns decretos para entregar aqui. Eu tenho uns decretos, e esse nome dos decretos você já sabe, né? Que é renúncia, que é mesmo triste, venha adorar, e de uma adoradora em circunstâncias difíceis, que foi Maria. Eu não sei o que Deus vai pedir para você. Para mim, Deus pediu para mim: renuncie. Renuncie o quê? Renuncie a doença do seu filho. Pregue e viva a minha palavra, porque é eu quem vou fazer. Deus essa tarde está dizendo para algumas mulheres: renuncie. Renuncie aquilo que faz você sofrer, aquilo que está fazendo você. Não renuncia, larga a mão de ser orgulhosa e dizer: não, Deus tem que ser do meu jeito. É hora de você renunciar. O que parece perda é para você que foi mexer na bolsa. Tem alguma mulher que pode ficar de pé do lado dela? Recaia, chomasse, relidesoi. Pega na mão dela. Deus está dizendo: tu não está andando sozinha. Relibiando decai etoi. Se nós fôssemos falar decaia de processo, você é uma mulher que entende o que é processo. E Deus está dizendo: ela foi desconstruída inteira, ela foi quebrada por inteira, mas ela aceitou o processo e hoje ela está aqui. E Deus está dizendo: eu estou com saudade da tua voz.
Relia Chomaia Sirra, porque tu és voz profética, e por conta de alguns quererem calar, tu disse assim: não falo mais, não prego mais, não visito mais, e Deus está dizendo: eu estou com saudade da sua voz. Não adianta correr, Deus conhece a nossa voz, Deus sabe quem você é. Talvez você chegou aqui gerando e dizendo: agora fui eu que gerei, eu que paguei esse preço, e vou ter que abrir mão. Abre, se for seu, volta. Dá glória, mas dá medo, né? Tem uma moça de blusa vermelha lá no fundinho. É que agora vocês mudaram a cor e eu sou da antiga. Marsala, fica de pé aqui, minha filha. Aqui, ó, tchum, 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 tchum. Olha aqui para mim. Não, você é cor-de-rosa. Isso. Relibiando, é você mesmo, fica de pé, que eu preciso te ver. Relibiaia choubia desci. Levanta a mão para o alto. Recobianaia súbia deli resúbia. Aquilo que você não pode fazer pelos teus, Deus começa a fazer hoje. Ele diz assim: diga para ela acalmar o coração, porque sou eu um Deus que providencio tudo, não vai faltar nada. Tu diz assim: Senhor, mas chegou numa época tão difícil, e Deus está dizendo: eu sou a estrutura da tua casa, e quando eu sou a estrutura da casa de alguém, não falta nada. Descansa o teu coração, já estou trazendo providência no meio desse deserto. Ô Joquebede, essa mulher, fica de pé, Joquebede. 1, 2, você. Cabelinho liso, de mão no queixo. Fica de pé. Porque quando fala em perder, você sabe. Porque você sabe o que é ter que deixar as coisas para trás. Você deixou muita coisa para trás para chegar até aqui. Quando eu digo, não é esse culto, é para chegar até essa história. Eu estou dando trabalho para você, né? Redibiolde que sirra, redidefobia de sirra. Deus diz assim: esse culto é um divisor de águas para a tua vida, porque você chegou aqui desacreditando daquilo que você pode viver. Tu disse: Senhor, eu tenho visto tantas pessoas que andam de forma errada e têm dado melhor na vida do que eu. E tem momentos que você dá um nome para você: decepção, mágoa, desgraça. Mas aí Deus que chegou na casa, Ele diz assim: eu dou nome, expectativa e amplidão. Decaia, ressoube, deli, refácia. Deus está alinhando a vontade dEle hoje com a tua vontade. A tua vontade é construir família, a tua vontade é ter casa, a tua vontade é ser amada. E Deus, você olha e fala: o tempo está passando, e Deus está dizendo: sou eu o dono do tempo, eu sei o dia, eu sei a hora. Não é porque quando a gente mora de favor na casa dos outros, a gente finge que não entende o que está vendo, o que está acontecendo. Mas Deus está dizendo: eu tenho visto a tua lágrima. Santo Deus. E hoje eu prometi que eu não ia descer. Falei para os meninos: vou ficar quietinha. Fica de pé um pouquinho, minha linda. Enquanto ela fica de pé, a bolsa de vestido de lilás fica de pé também. Você aí, minha filha. Relibiolde, relidecobia, deli reface. Eu falei: Deus, por que essa conexão? E Deus falou assim: porque são fases da vida, fases iguais. E eu falei: como assim, Senhor? Expectativas, ansiedades, medos. Elemasse, rechobia de kirafas. O Eterno diz assim: vocês não serão frustradas. É que vocês estão no meio. Quando nós começamos as coisas, nós começamos cheio de vida, cheio de entusiasmo. Mas quando chega o meio, vem o cansaço, vem a decepção, vem o desânimo, e a gente quer parar no meio. E Deus está dizendo assim: no meio não. O meio não é lugar de parar, o meio é lugar de continuar para chegar até o final. Deus está derramando uma injeção de ânimo sobre a vida de vocês. E Deus está dizendo: diga a elas que a tempestade que está no meio não é para a morte, não é para o fracasso, mas é simplesmente para adquirir experiência, para chegar em terra firme pelo poder da palavra, assim como Moisés chegou nos braços de Joquebede. Deus não vai deixar ninguém morrer no meio. Pastor, eu já vou devolver, mas eu tenho 3 mulheres aqui. Eu imagino, eu ia passar você, mas eu vou ter que voltar. Eu imagino a aflição de uma mãe, porque eu
Sou forte quando é comigo, mas quando é com os meus. E eu falei: Deus, por que isso para ela? E Deus diz assim: ela é forte. Você criou uma resistência, porque tu disse: até agora eu tive que fazer tudo sozinha. Eu tive que vencer os piores obstáculos da minha vida sozinha. E Deus diz assim: em nenhum momento eu te abandonei. Mesmo quando você achava que eu não estava do teu lado, eu estava te segurando nas tuas mãos. Relia, Chobia, desci, refaz. O Eterno mostra que você chegou hoje aqui com uma dor de aflição de mãe, e Deus está dizendo assim: diga para ela: calma tua alma, quieta a tua alma, porque assim como eu te amo, eu amo os teus. Decaia, resúbia, deia, serra. Tu não estás sozinha, a mão de Deus está contigo. Aguenta firme. Oh, fica de pé, moça de vestido estampado. Esse é você. Eu sou ruim de cor, gente. Devia vir todo mundo de branco e verde. Relibiou de redide foi. Não acabou. Você diz assim: não, agora é ponto final, porque as suas estruturas já diz chega. A depressão veio, a mágoa, a falta de perdão, tudo chegou, e tu diz: agora a hora não chega, se eu morrer hoje está bom. E Deus está dizendo: não acabou, eu vou curar as suas feridas da alma. Joquebede, quando estava colocando Moisés naquele mar, quando estava colocando o menino naquele mar, ela estava dizendo: acabou, meu filho morreu. E Deus estava dizendo: Joquebede, fica tranquila, porque eu vou trabalhar nisso. Deus está dizendo: eu estou trabalhando com justiça em teu favor. Você não vai ficar injustiçada debaixo dessa vergonha, debaixo dessa humilhação. Não, a depressão não vai ser sua amiga, a solidão não vai ser sua amiga. Deus Todo-Poderoso, Ele vem vindo até você com justiça. Você pode ficar de pé? Fica de pé, linda. Pode todo mundo ficar de pé, mas você fica de pé. Já pode ficar todo mundo, que eu vou entregar. Você sabe que é para você não estar aqui. Quando eu digo não estar aqui, é para você não estar viva, porque o decreto do inimigo era a morte. Relia, chobasse, rechobia, desce. Satanás tem uma fúria contra a sua vida, porque se ele pudesse, ele te destruía. Relebaia, chobia, porque ele sabe os projetos que Deus tem contigo e com a tua casa. Ele sabe os planos que Deus já favoreceu a tua família. E Deus está dizendo: hoje eu estou brindando e te dando uma farda especial, para que você guerreie com as fardas espirituais. Não é a farda do medo, não é a farda do esconderijo, do silêncio, mas eu estou te dando fardas especiais para que tu lute pela tua casa e pela tua família. O inimigo pode vir em investida, mas Deus está dizendo: já tem armamento do céu chegando em teu favor. Se coloque de pé. Ajude eu, fiquei de pé até agora. Ajude eu também. O final dessas 3 mulheres foi sinal de que geraram filhos deslumbrantes, filhos que mudaram a história de uma nação. Joquebede fez Moisés, libertou o povo. Ana gerou Samuel, um dos maiores sacerdotes e profetas. Maria gerou Jesus Cristo. Se nós formos olhar para essas 3 mulheres, nenhuma dessas 3 gerou em tempo favorável ou em lugar tranquilo. Pelo contrário, elas geraram em lugares de aflição e em tempo de guerra. Hoje nós louvamos, né? Em tempo de guerra, né? Mas não vamos louvar isso não, louva com aquilo que você sentir. Deus me trouxe aqui. Deus usou a pastora Odete para esse encontro de mulheres, para dizer: você vai gerar, mesmo que seja em lugares desfavoráveis. Não estou falando de gestação, de gravidez, não.
Eu estou falando de gestação de planos, de gestação de projetos, de gestação de expectativa. Não, Deus está dizendo, é nesse tempo de sequidão que você vai ter uma gestação do meu milagre. Você vai dizer assim, olha Senhor, mas não era para ter nascido menino, não era para ter nascido nessa época. E Deus está dizendo, é porque eu estou gerando Moisés, eu estou gerando Samuel, eu estou gerando Jesus Cristo dentro de você. Se você chegou aqui desacreditada, dizendo Jesus, porque eu já disse isso, e eu me arrependo amargamente por eu ter dito isso, num dia de muita dor, no dia de muita prova, de muita angústia, eu dobrei meus joelhos em lágrimas, e eu disse assim, Deus, eu sei que o Senhor não falha, mas o Senhor falhou comigo. Como é duro quando nós dobramos nossos joelhos, olhamos para o céu e achamos que no céu tem um Deus que está se importando com todo mundo, menos com você. Olhamos para o céu e achamos que Deus está cuidando da família de todo mundo, menos da sua. Que Deus está cuidando das histórias de pastores, de pastoras.